Vamos entrar na palavra. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Joel, capítulo 3, versículo 14. Joel, capítulo 3, versículo 14. O tema da minha palavra hoje é a força de uma decisão. Fala comigo, a força de uma decisão. Joel, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Interessante nesse texto é que ele diz que existe uma multidão no vale da decisão. O que significa alguém estar no vale da decisão? Ela precisa tomar uma decisão. Quem está no vale da decisão é porque não decidiu ainda. E eu tenho percebido isso, tem muita gente que está no vale da decisão. Tem muita gente que precisa tomar uma decisão e não toma. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje. E o que fez essa palavra vir no meu coração foi o fato de que às vezes nós observamos a vida de algumas pessoas. Um exemplo, uma pessoa que morava de aluguel. Aí um dia ela fala: não, eu não aguento mais morar de aluguel, eu quero ter minha casa, eu não suporto mais isso. E ela, a partir daquele dia, ela consegue comprar o apartamento, a casa dela. O que moveu aquela pessoa a mudar? Uma decisão. Talvez a vida dela não mudou em nada, ela não começou a ganhar mais, ela não teve uma oportunidade. Não, a decisão dela de conquistar aquilo fez com que ela chegasse naquele resultado. Uma pessoa que a vida toda tentou emagrecer e ela não conseguia, ela tentava, e ela emagrecia, engordava. De repente ela consegue, ela muda os hábitos e ela tem uma alimentação saudável, ela começa a fazer exercício e ela chega no peso ideal e ela muda, a saúde dela muda, a disposição dela muda. O que fez aquela pessoa mudar? Uma decisão. Só isso. A decisão, ela tem o poder de mudar a sua vida, a sua história. Tem até um caso que o bispo Erasmo conta. Ele diz que um conhecido, um discípulo, ele vivia emagrecendo, engordando, sempre fora do peso. Ele fazia tudo quanto é dieta que aparecia, só que a dieta que ele mais gostava é a dieta da sopa. Tudo que dava sopa ele comia, Ele não conseguia fechar a boca. E um dia esse cara começou a emagrecer. Ele perdeu 15 quilos em 3 meses, sem fazer cirurgia, sem nada. E ele manteve aquilo, não voltou mais a engordar. E o bispo Erasmo falou que viu aquilo e falou: peraí, alguma coisa aconteceu na vida dele, eu quero saber. E ele chegou para essa pessoa, falou: o que aconteceu que dessa vez você está conseguindo sustentar a sua decisão? E ele falou assim: bispo, não foi uma coisa muito agradável. Eu fui convidado para um churrasco na casa de um amigo meu, e eu me atrasei, eu cheguei, já estava todo mundo lá reunido, e quando eu cheguei, a mãe desse amigo meu, ela não estava mal intencionada, ela quis fazer uma brincadeira, mas ela olhou para mim e falou assim: olha, o fulano de tal, ele está tão gordo, que se ele andar ou sair rolando é a mesma coisa. E na hora que ele ouviu aquilo, ele ficou constrangido, ele ficou envergonhado, e ele ficou chateado, e ele disse que ele ficou com raiva, não com raiva dela por ter falado aquilo, mas com raiva dele, de não conseguir emagrecer, de não conseguir vencer
aquela situação, e ele falou que daquele dia em diante ele tomou uma decisão, e ele conseguiu mudar, e ele manteve aquela decisão até hoje. Ele está bem, está no peso, ele conseguiu vencer de uma vez por todas. E hoje é essa. O que leva uma pessoa a tomar uma decisão como essa? Uma decisão que vai mudar a sua vida. Você que foi para o Revisão de Vida, você decidiu ir para o Revisão de Vida, amém? Essa é a melhor decisão que alguém pode tomar, é a decisão de entregar a vida para Jesus, a decisão de estar na casa de Deus, amém? Quando já tomaram essa decisão e vão seguir firmes essa decisão por toda a sua vida, amém? Essa é a melhor decisão que alguém pode tomar. Eu me lembro até hoje o dia que eu decidi me firmar na igreja. Eu ia para a igreja aos domingos, mas eu era o famoso crente Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. E eu vivi uma vida, eu ia para a igreja, eu sabia que a palavra era o ideal, era o certo, mas um dia eu estava na minha casa, lendo a Bíblia, e eu li lá no livro de Mateus, Jesus falando: aquele que acha a sua vida, perdê-la-á, todavia aquele que perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem não tomar sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Na hora que eu li aquele texto, eu comecei a chorar. Deus começou a falar comigo, e eu falei: a partir de hoje, eu vou levar as coisas de Deus a sério. A partir de hoje, eu vou mudar minha vida. Naquele dia, eu lembro exatamente, deitado na minha cama, lendo a Bíblia, eu tomei uma decisão, e dali por diante, a minha decisão foi tão radical, eu não consegui esperar o próximo Revisão de Vida para poder me batizar. Eu já me batizei naquela semana, e eu fui para o próximo Revisão de Vida, e eu voltei do Revisão, já abri minha célula, eu já comecei, nós inauguramos o Arena, lá não tinha Arena na nossa igreja, e nós inauguramos o culto de jovens, e dali por diante eu me tornei pastor, minha vida mergulhada em buscar a Deus, por causa de uma decisão. Deixa eu te falar uma coisa: uma decisão tem o poder de mudar a tua vida, mudar a tua história. Uma decisão tem o poder de transformar. Ninguém segura uma pessoa que está decidida. Uma pessoa que está decidida, ninguém para essa pessoa. Ninguém, né? Você tem fé, você tem o poder de Deus na sua vida. Tudo que Deus precisa para Ele completar aquilo que Ele prometeu realizar na sua vida é que você decida alcançar os seus sonhos. Quando você decidir, o inferno não te para, o inimigo não te para, as circunstâncias não te param. Você vai chegar, você vai sair do vale da decisão e você vai chegar no monte da sua vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém? Agora, quais são os problemas que podem acontecer em relação às nossas decisões? O primeiro deles, fala comigo: decisões adiadas. Fala mais forte: decisões adiadas. O que são decisões adiadas? São decisões que eu sei que eu preciso tomar, mas eu vou adiando, eu vou empurrando com a barriga, eu vou deixando para depois, eu vou procrastinando. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma decisão que você sabe que você precisa tomar, e você está tendo dificuldade de tomar essa decisão, desde as pequenas até as grandes. Decisões pequenas, né? Por exemplo, lá em casa tem uma torneira que está pingando. Eu sei que eu preciso mandar arrumar essa torneira, ou até mesmo eu ir lá e arrumar. Mas o que eu fiz? É do banheiro da empregada. Eu fechei o registro, está lá. Estou deixando para depois. Queimou uma lâmpada lá em casa. Eu fui num outro cômodo que não tem tanta importância. Tirei a lâmpada e pus no outro. E tem toda semana, na hora que eu ligo o interruptor, eu lembro da tal da lâmpada, que eu tenho que ir no supermercado comprar uma, e já tem 2 semanas eu não fui ainda. São decisões pequenas, mas que você vai adiando, vai deixando para depois. Ou até decisões grandes. Quem sabe que é importante fazer exercício, e talvez, né, não vou pedir para levantar a mão, mas você está adiando. Não, semana que vem eu entro na academia, semana que vem eu começo a malhar. Ah não, estou sem dinheiro para fazer, mas vou fazer uma caminhada, semana que vem eu começo. Aí você até põe o relógio para despertar,
Mas na hora que ele desperta daquela preguiça, né, esse friozinho, aí você fala, não, semana que vem eu começo, semana que vem eu começo. Oração, vida de oração. Quem sabe que é importante uma vida de oração? Quem sabe, né? Aí você está falando, não, eu preciso começar a orar todo dia, eu não estou orando. Eu só oro na hora de comer, Senhor, obrigado pelo alimento, amém, já está com o garfo na boca, né? Eu sei que eu preciso orar, e eu vou adiando, não, semana que vem eu começo. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai adiar mais as decisões da sua vida. Aquela decisão que você sabe que você precisa tomar, é hoje o dia. Talvez tenha pendências, está com a pendência no banco, tem que ir lá resolver, né? Está com uma pendência, né, de documentação, tem que ir fazer um check-up médico, não vai adiando. Querido, não adie as decisões da sua vida. Aquilo que você sabe que é importante, né? Quem aí em cima está feliz de ter tomado a decisão de ir para uma revisão de vida? Valeu a pena ou não, gente? Meu Deus do céu, né? Hoje de manhã o pessoal dando testemunho, o pessoal que foi para a revisão do culto das 10, muitos falaram, eu devia ter ido antes, eu adiei, eu fiquei pensando se eu vou, se eu não vou, eu teve 3 oportunidades de ir para a revisão, não fui agora, estou arrependido, devia ter ido antes. Dá um chacoalhão bem de leve para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém. Tem um texto da palavra de Deus que eu quero ler, Lucas capítulo 19, versículos 8 e 9. Lucas capítulo 19, versículos 8 e 9. Aqui é aquela história de Zaqueu, todo mundo conhece, né? Zaqueu é aquele baixinho que subiu numa árvore para poder ver Jesus passando, e Jesus o chama, eu quero entrar na sua casa, Zaqueu. Jesus entra, e a Bíblia diz, versículo 8 do capítulo 19 de Lucas, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo, fala comigo, resolvo, não, fala mais forte, resolvo, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Deixa eu te falar uma coisa, o dia da sua vitória não é o dia que o milagre chega, o dia da sua vitória é o dia da sua decisão. Se você decidir hoje, pode ter certeza, aquilo que você necessita, aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem buscado, no mundo espiritual já está pronto. Deus está esperando só uma decisão sua. Se você decidir agora, hoje, o milagre vai ser liberado para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, não adie as suas decisões. Quem tem uma decisão, tem uma convicção. E está decidido, evita distrações, te mantém no foco. Jesus é um exemplo de alguém decidido, sim ou não? Jesus era decidido. Tem um texto que eu quero ler também, vai lá em João agora, você está em Lucas, vai para o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31 em diante. Evangelho de João, capítulo 4, verso 31. João, capítulo 4, versículo 31. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, teria porventura alguém trazido que comer? Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos,
pois já branquejam para a ceifa. Quem está decidido tem uma visão diferente de quem está indeciso. Enquanto Jesus sabia o propósito dele, enquanto Jesus sabia para que ele veio, né? Jesus fala: uma comida eu tenho para comer, eu não tenho tempo para distrações, eu não tenho tempo para sair do foco, eu sei onde eu quero chegar. E eu digo mais: vocês estão dizendo que a colheita é daqui 4 meses, eu já te digo, os campos já estão brancos, prontos para a ceifa. Quem tem uma decisão já está enxergando a vitória. Quem tem uma decisão já está enxergando a conquista chegando na sua vida. Quem fica adiando, procrastinando, é porque não enxergou ainda a vitória. E eu quero te dar uma palavra em nome de Jesus: sua bênção não vai demorar 4 meses para chegar. Os campos já estão brancos, já é hora da sua colheita em nome de Jesus. Já é hora da sua colheita, já é hora da sua vitória. Já é hora da bênção de Deus chegar na sua vida. Agora eu preciso me decidir. Eu não posso ficar adiando as decisões. Quando eu adio a decisão, eu adio também a colheita. Você não vai adiar a decisão e a colheita vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Amém. O segundo problema, quando nós falamos de decisão, é um recuo diante de uma decisão já tomada. Recuo diante de uma decisão já tomada. Quantos de nós aqui já tomamos decisões acertadas? Você já começou a orar todos os dias, a fazer uma campanha de oração e depois parou? Você já entrou na academia, começou a malhar e parou, né? Você tomou uma decisão de ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, começou a agir dentro dessa decisão e depois parou. Quantos de nós já tomamos decisões acertadas, mas paramos no meio do caminho? Eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. O apóstolo Paulo, ele fala aos Gálatas, e ele diz assim: vós corrieis bem, vocês estavam indo bem, vocês tinham tomado a decisão certa, vocês estavam no caminho certo. Aí ele faz uma pergunta: quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo vira para os Gálatas e diz: vocês estavam no caminho certo, vocês estavam correndo bem, vocês tinham tomado a decisão correta, vocês estavam indo em direção à vitória, ao milagre, à promessa. O que fez vocês pararem? O que te persuadiu a parar, a desistir, a desanimar? Você até começou, mas algo aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa: toda vez que nós tomamos uma decisão, as circunstâncias normalmente cooperam para aquela decisão, ou normalmente as circunstâncias vão contra aquela decisão. Quem acha que vai contra? Quem acha que às vezes, tomei a decisão de emagrecer, na mesma semana chega um convite para o churrasco, chega um convite para a feijoada? É assim ou não é? Tomei a decisão de acordar cedo para orar, aí começa a fazer esse frio abençoado, o Exu cobertor quer te segurar na cama, não quer deixar você levantar, né? Toda vez que nós tomamos uma decisão, normalmente vão vir situações contrárias à nossa decisão. Mas eu quero te dar uma palavra em nome de Jesus: você não é daqueles que retrocedem para a perdição, você é o da fé, e o da fé continua, o da fé persevera, o da fé sustenta a sua decisão, o da fé vai até o fim e chega no monte da vitória, em nome de Jesus. Amém. Nós não somos daqueles que retrocedem,
Você não vai retroceder nas decisões acertadas. Você decidiu andar com Jesus, você vai andar com Ele até a eternidade. Amém? Você decidiu ter um ministério, você vai ter um ministério, você vai dar fruto até Jesus voltar. Você decidiu ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, você vai sustentar essa decisão por todos os dias da sua vida. Você decidiu ser um bom profissional, crescer no seu trabalho, na sua profissão, você vai continuar até o fim, e o milagre, a vitória de Deus vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Então, o segundo problema é esse: quando eu recuo diante de decisões acertadas, você não vai recuar em nome de Jesus. E por último, terceiro problema, fala comigo: decisões erradas. Vamos ler primeiro o livro de Reis, capítulo 18, versículo 21. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 21. A Bíblia diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Tem situações da nossa vida que nós sabemos qual decisão tomar. Às vezes estamos adiando, como eu disse, mas tem situações que você não sabe qual é a decisão certa. Tem situações que você fica entre dois pensamentos. Será que eu caso ou eu compro uma bicicleta? Não sei, estou na dúvida. Qual que é a decisão que eu tomo? Eu fico nesse emprego ou eu vou para o outro? Então me surgiu uma oportunidade. Com quem eu vou casar? Qual curso que eu vou fazer na faculdade? Qual profissão que eu vou escolher? Tem decisões que são decisões difíceis de serem tomadas. Talvez ao longo dessa semana você vai ter decisões a serem tomadas que você está na dúvida. Mas eu quero te dar uma palavra: quando você anda com Deus, Deus ilumina as suas decisões. Deus traz direção para a tua vida, amém? Se alguma situação está obscura, você não sabe qual decisão tomar, o Espírito de Deus, ele traz luz. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: seja a paz de Cristo árbitro no teu coração. E eu quero te dar essa palavra: Deus vai colocar paz no teu coração, você vai fazer as escolhas certas, você vai tomar as decisões certas, e a vitória de Deus vai chegar na sua vida em nome de Jesus, amém? Tem um versículo que eu quero ler com você, Provérbios 16, 33, e eu já vou fechar aqui a palavra. Provérbios capítulo 16, versículo 33, que diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Fala comigo: do Senhor procede toda decisão. Aqui nós entendemos por que às vezes uma decisão transforma tanto a vida de uma pessoa. Por quê? Porque aquela decisão procedeu do Senhor. E quando você ora, quando você coloca as suas decisões diante do Senhor, eu estou pregando essa palavra pela quarta vez hoje, né? Preguei de manhã, preguei à tarde, preguei lá em Perdizes, estou pregando aqui agora, e eu fui lembrando de algumas decisões que eu tomei ao longo da minha vida, e eu fico imaginando, se não fossem aquelas decisões, a decisão que eu já falei aqui de entregar a vida a Jesus, de me batizar, de ir para o revisão de vida, que decisão que mudou minha vida, não só aqui na terra, mas para a eternidade. A decisão de me casar, né? Eu de manhã estava compartilhando com um irmão aqui, que está passando uma batalha nessa área. Eu lembro quando eu me converti, eu tomei uma decisão, porque eu já tinha um namoro,
E eu falei, eu não quero continuar com esse namoro do jeito que está. E a Camille, que minha esposa hoje, ela saiu da igreja, ela não quis transformar a vida dela. Ela foi para o mundo. E eu fiquei firme, eu falei, Deus, enquanto ela não mudar, eu não quero ela de volta. E eu lembro o dia que ela entrou na igreja chorando. A minha vontade era lá falar com ela. E o pastor me instruiu, falou, irmão, segura, espera um pouco. Deixa Deus trabalhar na vida dela. Nós ficamos 9 meses terminados, Deus trabalhou a vida de cada um individualmente. Depois nós oramos, ficamos noivos, casamos. E hoje é uma bênção. Minha esposa maravilhosa, um casamento maravilhoso, temos 2 filhos. Ela nunca me atrapalhou no ministério, pelo contrário, sempre junto comigo nas decisões. Quando nós decidimos vir para São Paulo fazer a obra, meu Deus, não teve problema. Na hora ela aceitou, eu também. Que decisão acertada. Tem hora que eu fico imaginando, se eu tivesse ficado em Belo Horizonte, se eu tivesse dito não para o chamado de Deus. Decisões importantes. E eu quero te dar uma palavra. Deus vai guiar você nas decisões que você precisa tomar na sua vida. Deus vai conduzir você. Aquelas decisões que você tem adiado, Deus vai te dar força para tomar a decisão certa e andar no caminho da vitória, no caminho da bênção do Senhor. Aquelas áreas que você estava pensando em desistir, em desanimar, Deus vai ajudar você e você vai continuar firme no seu propósito, em nome de Jesus, amém? Deus vai conduzir você, você vai sair do vale da decisão e você vai para o monte da sua vitória, em nome de Jesus, amém? Quantos recebem essa palavra na sua vida? Fique em pé então no seu lugar, vamos orar, em nome de Jesus.